Fala, Nação Azul, tá no ar mais um Tá Rolando na Toca de Neno. Rescindiu o contrato com o Cruzeiro, tem gerente novo de scout chegando e o Cruzeiro tem 12 jogos de vencibilidade e teve o polo aquático na quinta-feira. Então segue a gente, se inscreve no canal e bora para mais um vídeo. Vamos começar nosso vídeo falando do Juan de Neno, que rescindiu seu contrato com o Cruzeiro e foi para o São Paulo. O Cruzeiro viu aí uma oportunidade de negociar o jogador que não estava sendo aproveitado aqui e reduzir custos na folha para até o final do ano. E o jogador não tinha assim as características que o Leonardo Jardim busca em um atacante. O Juan de Neno é um jogador que desde quando chegou no Cruzeiro se mostrou sempre muito disponível, um jogador muito determinado, tá? Grande parte da torcida, e eu me incluo nessa grande parte, gostava do jogador, da forma que o jogador se demonstrava estar sempre aberto, sempre disposto a ajudar o Cruzeiro. Quando chegou o Caio Jorge, né, o Caio Jorge chegou, pegou a camisa 9 dele, teve aí depois, e ele ficou com 19, teve a chegada do Gabigol, ele ficou com a 99, e é um cara que nunca se mostrou insatisfeito com essas coisas, é um cara que não tinha ego, e o que ele queria era sempre ajudar o time, né? Mas enfim, né, o futebol tem dessas coisas, o Juan de Neno aí foi embora, eu espero que ele tenha uma boa carreira, uma boa sequência de carreira no São Paulo, só não faça gol na gente. Mas o Juan de Neno encerra essa passagem pelo Cruzeiro com 22 jogos e 8 gols. E o Cruzeiro acaba que, com essa saída do Dineno, monitora o mercado para talvez em uma oportunidade trazer algum atacante. E falando, né, em contratações, a gente tem a chegada aí do novo gerente de scout, que é o Joaquim Pinto. Ele teve uma passagem pelo Benfica, se não me engano, são mais de 10 anos pelo Benfica, e também teve uma passagem pelo Spartak Moscou, que era o clube que ele estava. A chegada do Joaquim, eu vejo como uma profissionalização interna do Cruzeiro que estava precisando ser feita. Eu acredito que isso deve ter vindo até de um alinhamento do Leonardo Jardim com o Pedro Lourenço, tá? Eu acredito que o Cruzeiro, com o Leonardo Jardim hoje, vai buscar se profissionalizar ainda mais. E a chegada de um gerente de scout do patamar do Joaquim pode trazer boas coisas para o Cruzeiro em longo e médio prazo. Eu acredito que já nas próximas contratações a gente vai conseguir ver um Cruzeiro que vai ter mais um perfil traçado de jogador, tá? Um perfil, o Cruzeiro vai saber o que vai buscar no mercado. O Cruzeiro não vai buscar grandes nomes, mas se a gente tem um trabalho bem feito, os grandes nomes vão ser feitos aqui dentro do Cruzeiro, como já foi em algumas outras vezes. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, o próprio Montijo. A gente tem vários nomes no Cruzeiro que antes não eram grandes jogadores e ao passar no nosso clube se tornaram grandes jogadores. Eu acho que para o Cruzeiro conseguir evoluir como um time, o Cruzeiro conseguir se projetar para disputar, retomar aquele lugar que aquele realmente gigante que a gente via disputando todos os títulos, o Cruzeiro precisa novamente conseguir criar grandes jogadores, contratar grandes jogadores, mas não grandes jogadores que já são grandes jogadores que irão se tornar grandes jogando aqui, disputando os grandes títulos aqui e levando o Cruzeiro para grandes competições e sendo campeões aqui, tá? Então eu acho que o Cruzeiro conseguindo melhorar essa parte de captação de jogadores, acaba que a gente vai conseguir ter resultados melhores. Não esperem grandes contratações, mas esperem jogadores que vão chegar aqui e vão entregar o que a gente quer e podem sair do Cruzeiro por uma boa grana. Mas enquanto não vem as contratações e as especulações, vamos falar aí desses 12 jogos de invencibilidade que o Cruzeiro vem tendo, né? O Cruzeiro, depois da chegada, da acertada daquele jogo contra o São Paulo, que o Leonardo Jardim, a gente venceu aquele jogo, se eu não estou enganado, contra o Vasco, e a gente simplesmente não perdeu mais. E o Cruzeiro estava precisando de vir de uma sequência de vitórias tão grande, o Cruzeiro estava precisando vencer jogos em sequência para conseguir ganhar essa confiança que o time tem hoje. Então, são 12 jogos sem perder. Infelizmente, né, a gente não conseguiu vencer o Vitória naquele jogo do Barradão, que a gente vai falar um pouco agora. Sobre o jogo Cruzeiro e Vitória no Barradão,
foi simplesmente horrível ver o jogo, foi um jogo muito difícil de assistir, um campo muito pesado, os jogadores não tinham muito o que fazer, nem os jogadores do Vitória, nem os jogadores do Cruzeiro, porque o campo tava uma piscina, cara. O jogo deveria ter sido paralisado, tá? Não sei por que não foi. A gente tem várias datas agora com esse Mundial de Clubes. Nem o Vitória vai disputar a competição, então poderia sim, tá, ter desmarcado a partida e passar para uma outra data para poder acontecer um jogo de verdade. Era uma partida que estava valendo a primeira colocação do campeonato e simplesmente acabaram com o jogo. Foi uma partida difícil de ver e a gente ainda teve aquela lesão do jogador do Vitória bizarra. Cara, uma coisa muito triste. Eu desejo aí uma boa recuperação para ele. E falando sobre o cartão, eu entendo, tá? O juiz deu o cartão vermelho, mas eu não concordo. Por quê? Aquilo ali foi muito da situação do jogo, cara. O Eduardo dá o carrinho, ele entra na bola e na hora que ele vai acertar a bola, ele não vai só no jogador, ele vai realmente para acertar a bola. E nesse momento que ele vai tentar pegar a bola, eles dão uma patinada. Nessa que ele dá uma patinada ali, cara, aí ele acaba com o camaradinho do Vitória lá. Eu não acho que ele correu o risco, porque assim, cara, ali é uma coisa muito imprevisível o que vai acontecer, tá? Porque é um campo muito encharcado, é um jogo que não era para ter acontecido, tá? E infelizmente o Cruzeiro não conseguiu a liderança e a gente teve esse jogo horrível, um jogo doído de ver, triste, tá? Um jogo que simplesmente não foi um jogo. O jogo não era para ter acontecido, né? O jogo não aconteceu, né? Essa é a verdade. Não teve jogo, porque aquilo ali no máximo era um polo aquático. O mais próximo ali era um polo aquático, porque futebol nessa noite de quinta-feira de 7 horas não existiu futebol. E isso é um pouco de culpa da CBF, né? Mas fazer o quê? Vamos embora que o Cruzeiro, se continuar aí nessa pegada, nesse anseio de vencer, apesar do jogo ter sido muito ruim, a gente viu que o Cruzeiro correu, o Cruzeiro disputou, mas não tinha muito o que fazer, né? O time do Cruzeiro hoje é um time que precisa que a bola circule, né, no campo para a gente conseguir fazer as nossas jogadas. E esse jogo mais físico não é tão a nossa praia. A gente não tem jogadores tão altos, a gente não tem jogadores tão fortes, então acabou que por jogar num campo daquela forma ali, acabou com a partida do Cruzeiro. Mas vamos embora porque o time tem muita possibilidade ainda de brigar por esse título, mas principalmente primeiramente conseguir essa vaga na Libertadores, que é o que está no nosso planejamento para esse ano, viu? E é isso aí, Nação Azul. A gente vai finalizando aí mais um vídeo e eu quero que você comente aqui qual a sua opinião sobre a saída do Dineno, o que você está achando da chegada do gerente de scouting, o Joaquim Pinto, e se você acha que o Cruzeiro, depois dessa parada do Mundial de Clubes, se o Cruzeiro vai conseguir continuar desempenhando esse futebol que a gente vem mostrando aí, tirando o jogo contra o Vitória, que não conta, tá? Se inscreve aí no canal, segue a gente nas redes sociais, Cruzeirense UAI, e tamo junto e até semana que vem.